dá uma olhada na pergunta que ganhou destaque na caixinha de perguntas essa semana, tá? André, de onde você tira a confiança para operar? Será que é sistema, é leitura, feeling, resultado, né? Eu gravei esse vídeo aqui porque eu acredito que existem 4, né, grandes etapas de confiança, né, que praticamente a maior parte das pessoas passa ou vai passar. Tá? E gravei esse vídeo aqui para falar, né, sobre essas 4 etapas. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha nessa cara e se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Esse quadro aqui é dúvida do trader, tá? São algumas séries, tá? Assim, umas dúvidas que eu recebo lá no meu direct do Instagram e elas, né, são perguntas muito boas, né? Às vezes eu tenho alguma coisa para falar sobre o assunto e trago aqui para o canal e faço um vídeo um pouco mais elaborado, tá? E essa, né, sobre confiança, vamos lá. Eu acredito que tem 4 grandes etapas, tá? A primeira delas, né, que acho que é a confiança que pega todo mundo, né, é a confiança sobre a estratégia, sobre putz, o que eu vou fazer, qual que é o meu setupzinho, onde eu vou comprar ou vou vender, tá? Esse é o primeiro foco de origem da confiança temporal mesmo. Quando você entra no mercado, é ali que você está mais preocupado, na maior parte do tempo, tá? E eu acredito que aqui dentro dessa primeira etapa de confiança na estratégia, você tem 2 grandes vertentes e a maior parte das pessoas, eu inclusive na época, fui pela primeira vertente, que é a que eu não aconselho ir, tá? Que é calcar a confiança nos resultados. Geralmente você vai lá, aprende um setup, faz um backtest, o que é totalmente lógico, né? Você vai lá, testa aquilo, ou alguém faz para você, não você necessariamente, né? Você otimiza aquele backtest. Eu sempre uso o exemplo do cruzamento de médias móveis, né? Você pega o sistema, cruzamento de médias móveis, tá? Backtest, faz um backtest daquilo, tá? E vai lá e otimiza, manda o sistema te dar qual que é a melhor calibragem na média curta e na média longa e qual que é a melhor calibragem de stop para te entregar um resultado ótimo ou o melhor resultado possível. Você vai maximizar o teu resultado naquela janela de tempo que você está olhando, tá? Eu não vou falar aqui, né, como é que se faz backtest, tem uma série de detalhes para não cair em overfitting, nos problemas e por aí vai, não é esse o foco do vídeo, mas o foco é esse. Tá? E aí geralmente se escolhe a estratégia que naquele período ou naquelas janelas específicas ao longo do tempo, em determinados tipos de mercado, traz o melhor resultado. Por que eu não gosto disso? Eu vou explicar o outro, né? Depois eu vou falar por que eu não gosto tanto disso. Tá? E o outro, a segunda vertente, tá? Né, de ganhar confiança na parte estratégica, é o que é mais difícil. Tá? Mas é o que eu não entrei direto nela, mas é que eu aconselho que pessoas entrem direto nela, apesar da dificuldade, né, de entrar desse jeito. Que é focar muito mais no processo, ou que eu chamo aqui no canal de lógica operacional, aliás tem vídeo falando sobre o que é isso, quase todos eu faço uma menção à lógica operacional, que eu acho uma das coisas mais importantes. E quando você calca, né, a confiança em cima de um processo, tá, de um processo de tirar dinheiro do mercado, de enxergar a oportunidade, e muito menos no resultado daquele processo, eu falo, André, mas que loucura é essa, né? É mais importante então o processo ser bem feito do que o resultado. E eu te dou um exemplo simples aqui, né? Você pega um dos trades, né, que é possível fazer, né, no índice, tá? Eu confesso que eu não tenho feito tantos assim, mas mas ele é possível de fazer. É o trade, né, de distorção entre o preço, operando o índice, tá? Mas usando ali o Ibov como uma referência na abertura do Ibov, a distorção entre esses dois, tá? Ele pode estar, o índice futuro pode estar acima do que ele deveria ou abaixo do que ele deveria, usando o Ibov como uma referência, né, de valor correto, né, ou indicativo de valor correto ali naqueles instantes antes do Ibov abrir, das ações abrir, que são uma boa referência de preço para aquele momento. Às vezes, se você for, esse tipo de trade, ele tem uma lógica assim, muito trivial, como se fosse uma arbitragem, né? O índice futuro é precificado a Ibov mais um componente de juros, menos um pouco de aluguel, tá? E ele anda, né, mais ou menos numa faixa ali de preço, em termos de juros, que é completamente mensurável, tá? E se ele abre muito acima ou muito abaixo disso, os caras que fazem cash and carry, que é essa operação entre o à vista e o futuro, ou vão aproveitar para fazer mais cash and carry, se o futuro estiver muito mais caro do que usualmente ele está em termos de juros em relação ao Ibov, ou vão aproveitar para zerar o cash and carry que eles já vêm carregando se o futuro está muito abaixo do Ibov em termos de juros, tá? Ou até para virar revertido, né? Abrir essa operação na ponta inversa, né? Vender futuro e comprar padrão para poder fechar, pegar essa diferença, né? Seria equivalente a você
né, ao invés de aplicar dinheiro no mercado, né, quando você faz o cash and carry, que você está pegando, vendendo no futuro e comprando à vista, você está, na verdade, emprestando dinheiro para o mercado, financiando os outros quando você vende o futuro, tá? Você compra o futuro e vende à vista, faz a operação inversa, que se chama reversão. Tá? Então, assim, tem uma baita uma lógica simples, muito parecido com a arbitragem entre o mínimo e o padrão, né? Não tem muito erro nessa operação. Tá? Então, quando o índice está abrindo muito distorcido, pô, vai ter algum ajuste ali. Esse ajuste pode ser via índice futuro, que na maior parte das vezes é, ou ele pode ser que as ações estejam precificando errado e você vai estopar no índice. Mas assim, a maior parte das vezes acontece o contrário. Muitas vezes esse trade passa semanas, dias ou semanas, sem dar muita oportunidade. Tá? Por diversos motivos. Tá? Daria para listar aqui, mas não é o foco do vídeo. Diversos motivos ele passa sem dar muita oportunidade. E tem épocas que ele, numa semana, ele dá, todo dia ali perto das 10, ele dá oportunidades muito grandes, de 200, 250 pontos, 150 pontos, até um pouco mais. Então, se você for só focar no resultado, né, muitas vezes, né, no melhor resultado, esse que é o ponto, né, você vai excluir boas estratégias que têm sentido, que têm fundamento, porque você, está focado em pegar aquela estratégia que naquele período deu o melhor resultado. O teu foco, a tua busca, né, fica pelo melhor resultado e não pelo melhor processo. Esse é o ponto. Tá? Eu aconselho aqui, né, sempre buscar o melhor processo e não necessariamente o melhor resultado. Porque o melhor processo te dá confiança. Essa é a grande diferença. Qual que é a diferença? Quando você vai lá, tá, e otimiza várias estratégias que você não sabe muito bem qual que é a lógica operacional, cruzamento de médias móveis. Você não sabe muito bem qual que é a lógica operacional por trás daquele trade. Tá? Você não sabe o que é a lógica operacional, assiste o vídeo, né, que tá o link aqui embaixo, que você vai entender um pouco melhor o grau de profundidade que dá para você chegar em termos do que tirar de oportunidade do mercado. Você vai lá, otimiza aquilo, dá um baita resultado. Quando aquilo parar de funcionar ou passar por uma má fase, que vai acontecer, independente de você ter um bom processo ou ir para um mau processo, você vai ter má fase. A má fase de quando você entra de quando você está numa vertente em que você está mais focado no resultado e não no processo, você fica sem chão, na maior parte das vezes, porque eu já fiquei e outras pessoas ficam também, você nem sabe por onde começar. A tua confiança faz isso, vai lá para baixo. Quando você passa por uma má fase e você está numa vertente de entender o que você tira do mercado, pelo menos a má fase ela existe, ela pode ser igual em termos de durabilidade, em termos de financeiro, mas você sabe o porquê que aquilo não está acontecendo. Você fala, putz, esse trade não está distorcendo na abertura. Beleza, o dinheiro não está vindo para você, que nem o cruzamento de média não está vindo. Mas lá você está perdido pensando se você recalibra a média, se você pula para outra estratégia, se você larga a média móvel e vai para o MACD, você fica perdido. Na outra vertente, você pelo menos fica sem o trade. Sem o dinheiro você fica nas duas, mas pelo menos você fica sem o trade, só que você fica o teu processo está inabalado de confiança. Você fala, é o mercado que não está me dando, não sou eu que perdi a mão em termos de não saber o que fazer. A sua confiança está protegida, o teu bolso pode não estar tão bem quanto você queria, mas tua confiança em termos de processo tá ok. Se o mercado voltar a dar a oportunidade do trade da abertura, eu vou voltar a pegar. Entende a diferença? Tá. Esse é o primeiro ponto, em termos de estratégia. Segunda grande vertente da confiança, e aqui tem uma questão temporal mesmo. Tá? Acho que depois que você cria um processo, claro que você vai moldando e acoplando processos, lógicas operacionais ao longo do tempo diferente, mas depois que você cria um e vai bem naquilo, a próxima, tá, origem da confiança é resultado. Tá? E é por isso que eu sempre aconselho você operar com o mínimo de lote possível, independente do patrimônio que você tenha, para você construir uma base de confiança com lote pequeno. Tá? Então, é você olhar para o teu resultado recente, na última semana, do último mês, dos últimos meses, claro, quanto mais melhor, especialmente quando você pega diferentes tipos de mercado, de alta, de baixa, volátil, não volátil, tá? E você olha para esse teu histórico e fala, caramba, eu sei fazer. É muito importante. É esse tipo de confiança no resultado, calcado num processo com lógica, que tem uma hipótese por trás, tá? Muito mais do que só no resultado puro. É calcado nessa confiança que você vai conseguir ir aos poucos subindo lote no mérito. Tá? É olhando para, eu sei fazer dinheiro com um lote. Tá? E você vai se acostumando com esse degrau de ganhar ou perder aqueles 100, cento e poucos reais por dia. Eu sei fazer dinheiro com 2 lotes. E você se acostuma com ganhar e perder
aqueles 200 e pouco, que é o que dá para fazer de financeiro com isso por dia. E assim você vai, né, galgando o patamar, né, não com base no seu patrimônio, mas com base no teu grau de confiança, com base no que o mercado está dando de oportunidade e com base no teu mérito, em termos de quanto você está conseguindo fazer, quantos dias você está conseguindo fazer em termos de financeiro, né, perto da meta, né, bom, em relação aos seus objetivos que você traçou em termos de diário, de trade, por aí vai, tá? Então, essa confiança no resultado ela é muito importante, mas na minha opinião ela vem depois de você ter um bom processo, tá? A terceira, né, a terceira origem de confiança nesse processo temporal de 4 etapas que eu defini aqui, tá? É a confiança no ato de recuperar a perda, tá? Independente se você tem um bom processo ou um mau processo, você vai ter drawdown. Você vai ter drawdown diário, né? Fazer o teu resultado ele vai para baixo, ou drawdown periódico, que é aquele que vai somando dias de perda, tá? Quanto mais para o scalping, né, você vai, quanto mais para giro curto você vai, menos provável é você ter drawdown de dias seguidos. Menos provável, não que seja impossível isso acontecer, mas menos provável é, tá? Vamos lá. E aí, mas você vai ter, de qualquer jeito, fases em que você vai ter drawdown. Se recuperar dessas perdas, gera uma... E assim, operando certo, não operando errado, dobrando a aposta com médio e dando sorte, recuperar de perda, operando certo, a gente sempre usou a fala, né? Recuperar na faquinha, né? Que se você perde, né? E o teu trade é um trade mais curto, né? Olhando ali oportunidades curtas no mercado, você não vai recuperar aquele trade com uma porrada longa, triplicando o lote e o mercado vindo, né? Especialmente quando você nem zerou a tua operação que fez você tomar o drawdown, né? É o pior dos mundos, né? Ela só voltou, o preço só voltou. Aquilo pode ter sido uma baita, uma sorte. Você deu sorte, quem dá sorte também dá azar. Quem dá sorte também dá azar. A questão é recuperar de perda na faquinha, operando certo, de grão em grão, né? Vai lá e recupera, tá? Recupera do drawdown. Você olha para aquela recuperação e fala, caramba, puta, né? É diferente do eu sei fazer. Você fala, caramba, eu posso me dar o luxo, não é me dar o luxo de tomar tombo, porque você vai tomar tombo, essa aqui é a questão. E às vezes a gente fica naquele impasse de, putz, eu tenho medo de tomar um tombo, né? E aí você se priva, né, de algumas coisas no operacional, né, de experimentar algumas coisas no operacional, seja um aumento de lote pontualmente dentro do dia para quem já tem mais experiência, testar outro tipo de oportunidade que você não está um pouco acostumado, né? Você se priva de algumas coisas porque você tem medo de tomar esse tombo, esse drawdown um pouco maior do que você está acostumado. E quando você se recupera dele operando certo, isso gera uma fonte de confiança absurda ao longo do tempo. Isso não pode se transformar, tem que tomar cuidado também, né, aqui, para isso não se transformar em excesso de confiança, tá? Mas estou falando aqui, espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Confiança é diferente do excesso de confiança, tá? Você tem um bom senso no que a gente está falando aqui. E vamos lá, a quarta fonte, né, de confiança, que nem todo mundo chega a experimentar, que é a confiança, né, na readaptação, tá? Na readaptação do mercado. Isso, quanto mais tempo você tem de mercado, tá, mais você vai perceber que a forma de tirar dinheiro do mercado eventualmente pode mudar. Eu falei isso no vídeo anterior, né, na semana passada. Às vezes o processo de ler às vezes não muda, mas um tipo de oportunidade às vezes ele não volta mais. Aquele tipo de oportunidade, daquele jeito, simplesmente ele para, ou por uma questão regulatória, ou por uma questão de que um player mais rápido, ou com menos custo, vem e fecha aquela oportunidade. Ela ainda existe, mas ela é fechada por um outro tipo de player que não é você e nunca mais vai ser. Tá? Isso acontece, a arbitragem entre o mínimo e o padrão, quem fazia era a pessoa física no passado. Hoje não, há muitos anos quem faz é robô e acabou. Não dá para fazer mais na mão, não volta atrás. Uma oportunidade que deu muito dinheiro para poucas pessoas na física, e pô, não dá mais, mas tem outras. Tá? Vão abrindo outras vantagens, outras oportunidades. E quando você se recupera, né, você se readapta, na verdade, isso é uma outra fonte de confiança de você seguir em frente naquilo, de você continuar, porque muitas vezes, né, a gente que está no mercado, né, e eu fiquei fases trabalhando como profissional de mercado, tendo minha remuneração atrelada a salário no mercado. Fases em que minha remuneração foi exclusivamente do mercado, uma fase difícil para mim, tá? Não é tão trivial. E fases em que,
que a graça a Deus é atual, em que eu tenho outras fontes de renda e também ganho um pouco no mercado, ou eventualmente perco, mas aquilo não vai comprometer os meus boletos do mês, dos meus filhos e por aí vai. E quanto mais tempo você tem, mais você vai percebendo, né, que depender de se readaptar assim, é péssimo, né? De você falar, caramba, e se parar de funcionar? O que eu faço na minha vida? Né? Eu sei fazer isso, desse jeito, aprendi, estou indo bem, tenho confiança na estratégia, tenho confiança em aumentar o lote, pô, já recuperei de perdas, mas e se essa oportunidade aqui, daqui um mês ela não existe mais? O que eu faço da minha vida? Esse que é o ponto que eu estava tentando explicar aqui. Né? A gente se preocupa com isso. Muita gente talvez não tenha tempo suficiente para ter experimentado essa preocupação ou ter vivido ela. Né? Uma coisa é a preocupação, né? Medo de acontecer, a outra é viver o problema, de ter que se readaptar porque não está conseguindo mais tirar, né, do mercado. E quando você se readapta, a origem de confiança que aquilo te dá também, de falar, caramba, olha, eu passei por essa mudança de mercado aqui, hein, puta. Você vai ganhando uma nova fonte de confiança que te dá atração. Então, só para resumir o que eu falei aqui, falei de confiança na questão estratégica, que eu acho que é a primeira e a principal, que é você calcar muito mais o teu operacional num processo, numa boa hipótese, que tenha lógica operacional, do que simplesmente ficar otimizando e pegando a estratégia com o melhor resultado. Porque aquilo, na hora que ela para de funcionar, e todas vão parar em algum momento, ou passar por uma fase, você não sabe nem por onde começar. Ela vai jogar a tua confiança pro chão. Tá? A segunda é a confiança nos resultados recentes, para te proporcionar aumento de lote. A terceira, recuperação de perdas, de drawdown. E a quarta, readaptação ao mercado. E uma coisa, né, que acho que umas poucas frases ou conselhos que eu usei poucas vezes, tá? Mas que eu li em algum lugar, ou alguém me falou, eu não lembro exatamente, que é faça de tudo para construir e proteger a sua confiança. Faça de tudo. Construir é óbvio, né? Você tem que construir a tua confiança com uma boa lógica, olhando para os resultados recentes, mas faça de tudo para proteger a sua confiança. Essa frase, ela na hora, de novo, como várias outras, soou aquela coisa meio mestre dos magos, né, que fala umas palavrinhas ali, e aquilo não tem sentido na hora. Mas olha o sentido que isso me deu ao longo do tempo. Guardar essa frase para mim, mesmo sem sentido na hora, né, ela foi me trazendo, né, proteger a minha confiança. Isso foi me tirando de roubadas, de que você está ali, você está operando 20, 30 vezes no dia, às vezes, né, tendo bastante oportunidade. Em algum momento, se é um ser humano, você vai falhar, você vai querer aumentar o lote ali em algum momento, né, eu quis pelo menos, eu não sugiro que você faça isso de maneira, né, discricionária, sem ter experiência para isso e discernimento para saber quando fazer. Mas você vai passar por erros, a gente é humano. Tá? E proteger a confiança me colocou no eixo para sempre me fazer tudo, né, com base em não derrubar a minha confiança. Será que se aumentar o lote aqui, será que isso aqui não pode estragar a minha confiança? Às vezes vale a pena você sair com um dia que você está ali brigando, você ficou na faquinha o dia inteiro, e 4 da tarde você está cansado, e você está ali, você já ganhou, já perdeu, e você está ali no 0 a 0, e você pôs na cabeça que você quer pagar custo. Você fala, puta, mas eu não quero, porque puta, até o Uber hoje, né, não tem nada contra, mas até o Uber hoje ganhou dinheiro, fez a meta dele de 300, 400 reais, e eu aqui passei o dia inteiro, cara, e tô perdendo custo, tô perdendo 100 e poucos reais de custo. Eu quero fazer pelo menos o custo. Cara, será que esse pensamento, ele é só porque você quer tirar 100 reais do mercado na última hora? Será que o mercado tem 100 reais para te dar no mercado na última hora? Entendeu? Será que isso não é algo que vai destruir a minha confiança? Que pode, não é que vai, que pode destruir a minha confiança? Tá? Ter esse norte de faça tudo para construir, para proteger a minha confiança, tá? Me moldou ao longo do tempo, não do dia para a noite, mas ao longo do tempo, para eu não colocar a minha confiança à prova. Pelo menos não por fatores que eu causei. Tá? Isso vai te tirando, né? Te falando, putz, cara, é melhor ficar desse jeito aqui do que eu peitar, fazer cagada, querer do mercado e não pegar o que o mercado tem para me dar potencialmente. E acontece alguma cagada, eu vou lá, dou meu stop diário no dia, porque pelo menos eu estava no 0 a 0 em termos de bruto, estava perdendo custo, mas eu vou lá, fico puto porque eu perdi, aí eu fico puto porque eu perdi na próxima, aumento a mão, de repente eu vou lá pro meu stop diário, na última hora do mercado, que a probabilidade é grande de acontecer isso, ainda mais quando você está sem controle, né? Pô, isso vai
isso vai detonar minha confiança para o dia seguinte. É muito melhor você ir para o dia seguinte, né, no 0 a 0, só pagando o custo, fechando no dia anterior, porque você decidiu parar, porque não tem mais oportunidade, né, do que você pôr a tua confiança à prova por algo que você quis do mercado. Isso foi, eu dei um exemplo aqui, mas isso em diversas linhas. Eu fui evitando de fazer coisas, tá, que pudessem colocar a minha confiança, abalar a minha confiança. Não significa deixar de se expor a risco. Tem risco que é o risco bom, que é aquele risco que você tem que correr, que é aquele risco daquele processo, que você enxerga o processo, você enxerga a oportunidade, vale a pena fazer. E eventualmente vai dar errado. Ok, mas aquele risco vale a pena correr. Tá? O que eu tô falando aqui não é ficar cagão, tá? É fazer o que tem que ser feito, mas só o que tem que ser feito, não mais do que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito dentro daquele teu processo, ok? Tá? Só para não ficar confuso aqui o negócio. Anota isso. Faça de tudo para construir e proteger a sua confiança. Isso não significa ficar cagão no mercado. Isso significa que você não vai colocar ela à prova por besteira. Tá? Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido. Tá? E a única coisa que eu peço de verdade, além de você curtir o vídeo, né, é você comentar aqui embaixo a tua experiência com relação à confiança. Da onde você acha que vem a tua confiança? Faz sentido o que eu falei? Não faz? Né? Você acha que vem de outra origem que eu não citei aqui? Tá? Você já teve a sua confiança colocada à prova? Conta alguma situação, tá? Porque certamente isso vai ajudar outras pessoas, né, a trilharem um caminho melhor, especialmente quem está começando no mercado. Beleza? Espero que você tenha gostado. Abraço, boa semana.